Mulher morre dentro de boate na Serra. Ela foi atingida por um disparo durante uma confusão. Um homem também foi ferido. A violência nos lares. Central de Atendimento à Mulher já recebeu mais de 80 mil registros. A Justiça vai fazer uma campanha para mudar esse número triste. Assunto ao vivo no TN. Moradores porquinhos. Em Cariacica tem muita gente que não respeita o horário e dia da coleta de lixo e joga sujeira em qualquer lugar. Aí todo mundo sofre, né? Hoje é dia D de encontro nos postos de saúde. Muitos papais levaram as crianças para se imunizar contra o sarampo e a poliomielite. E elas estão ganhando espaço. O número de empresas familiares cresceu muito depois da crise. Nós ouvimos uma especialista que deu dicas de como fazer o negócio em família dar certo. O TN te deixa sempre muito bem atualizado. Fique com a gente, estamos de volta em 1 minuto. Olá, boa tarde. A gente começa mostrando uma confusão que acabou em morte e um ferido. Tudo aconteceu em uma boate na Serra. Uma mulher foi atingida por um disparo e não resistiu. O pressentimento, a sensação ruim foi da dona Luísa, mãe do segurança Hélio Soares Bastos Júnior, baleado em uma boate na Serra na madrugada de hoje. Ele não foi a única vítima. A jovem Thalita Dias Carmo Pereira, de 19 anos, foi atingida na cabeça e morreu. O suspeito de efetuar os disparos é um policial militar que estaria de folga. Segundo o gerente da boate, ele passou pelo procedimento de entrada e estava armado dentro da casa de shows. 3 horas da manhã de hoje eu acordei com o coração acelerado, assustada. Aí primeiro fui no banheiro, ainda olhei para a porta do quarto do meu filho, assim, eu sei. Aí eu olhei e falei, eu sei que sexta-feira ele está em casa, que ele está trabalhando e tal. Aí ajoelhei e fui orar para Deus dar o livramento e proteger. Tanto o homicídio quanto a tentativa de homicídio aconteceram entre 3h30 e 4 horas da manhã. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, houve uma discussão entre o policial militar e um segurança aqui da casa. Esta discussão teria virado uma confusão e o PM saiu do estabelecimento, foi até o carro, voltou armado e efetuou vários disparos. O motivo da discussão teria sido a insistência do policial em voltar para o interior do estabelecimento depois de pagar a conta. Além disso, o gerente da boate explicou que a casa já estava para fechar. Dos tiros, um acertou a cabeça de Thalita e 4 acertaram Hélio. Um deles atingiu o celular do segurança que estava no bolso da frente. Só ele que vai explicar, né, o que aconteceu direitinho, porque os colegas mesmo falaram que nem não sabe, que não viram, não sabe nem como aconteceu. Só sabe que o cara que ele estava tendo uma discussão, o cara saiu para fora. E quando os colegas viram, já estava o cidadão atirando e todo mundo se abaixou. E depois viram ele baleado no chão, que é o meu filho. Esta mulher é auxiliar de limpeza e chegou para trabalhar no estabelecimento pouco tempo depois do ocorrido. A situação era de pânico, os seguranças estavam todos desesperados, chorando muito, que é colega de trabalho deles, né? Aí eu cheguei, a moça já estava morta, já tinham socorrido ele para o hospital. Aí uma das seguranças acompanhou ele. Aí estava todo mundo muito transtornado mesmo, muito transtornado. Ela contou ainda que um amigo de Thalita disse que ela nem iria sair na noite passada. Ele tinha convidado a moça para vir no baile, todo mundo aí estava comentando, e ela não queria vir de jeito nenhum, e acabou que veio e aconteceu isso no final, né? Um ato totalmente irresponsável, que além de tirar a vida de uma jovem de forma tão precoce, tirou a paz e trouxe a dor para 2 famílias. Eu só coloco ele nas mãos de Deus, que Deus vai fazer a justiça, porque pelo que eu estou sabendo, dizem que já é a 2ª vez que ele apronta em ambiente assim, em locais assim, entendeu? Eu sei que Deus já está fazendo justiça por isso, entendeu? É só Deus mesmo, né? Olha, o Estatuto do Armamento permite o PM usar a arma da corporação fora do trabalho, desde que autorizado pelo comandante-geral. O que deve ser observado aí é a formação desse policial, né?
Será que ele teve treinamentos e acompanhamentos psicológicos adequados para evitar esse tipo de tragédia? Bom, a Polícia Militar informou que verifica a participação de um PM na ocorrência. As investigações estão com a Polícia Civil e sendo acompanhadas também pela Corregedoria da Polícia Militar. O dono da boate informou que está prestando todo o apoio às famílias das vítimas. Disse ainda que já entregou imagens do circuito de segurança para a polícia. E continuamos, infelizmente, a falar de violência. De janeiro a julho deste ano, a Central Nacional de Atendimento à Mulher recebeu mais de 80 mil registros. Essas agressões que atingem uma família inteira. Cenas que provocam terror. Imagens que mostram a frieza e a maldade do ser humano. O circuito que flagrou os últimos instantes da vida de mais uma mulher que se tornou vítima do próprio companheiro. O biólogo Luiz Felipe Manweiler, de 32 anos, é acusado de jogar a advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, da sacada do apartamento onde eles moravam no 4º andar. Esse caso ficou conhecido nacionalmente. É mais um dos tristes retratos da violência contra a mulher. Mas não é preciso ir muito longe para ter a certeza que essas agressões, homicídios e feminicídios são cada vez mais parte do nosso dia a dia. Nesta semana, a reviravolta no caso da diarista de nacionalidade americana Lena Nani Roculani, de 36 anos, causou surpresa. O marido dela, que até então sustentava a tese de que a vítima havia saído para trabalhar no dia em que desapareceu, foi preso acusado de matar a companheira. Lena deixou 3 filhos, sendo que o pai de um deles, o mais novo, é o próprio acusado. E esta imagem diz muito sobre o futuro conturbado para esta família. O garoto está dentro de uma delegacia, nos braços do pai que é apontado como assassino da mãe. Lena desapareceu no dia 23 de julho. O corpo dela foi encontrado carbonizado na rodovia do contorno na Grande Vitória. Na época, uma das filhas da diarista não suspeitava que o responsável por essa atrocidade fosse o próprio padrasto. A gente não sabe quem está do nosso lado. Minha mãe trabalhava muito, mas dentro do ônibus pode ser que exista algum tipo de ser humano que acabou fazendo uma coisa dessas com ela. Violência que toma conta dos lares e que, infelizmente, os números ajudam a confirmar a dimensão do problema. Somente nos primeiros 7 meses desse ano, a Central de Atendimentos à Mulher recebeu mais de 80 mil relatos de agressão por gênero por todo o país. E em 80% deles, as denúncias foram classificadas como agressões domésticas. As marcas de sangue pelo chão da casa se tornaram vestígios de mais um lar transformado no cenário de um crime. A mãe de 6 filhos foi arremessada escada abaixo pelo companheiro. Denísia Vieira, de 36 anos, já havia recebido ameaças de Wanderson Ribeiro outras vezes, mas o medo fez com que ela não o denunciasse. No último domingo, a briga do casal terminou com ela internada em um hospital e ele encaminhado para a delegacia de plantão da mulher. Quando eu olhei lá da janela, lá, minha mãe estava jogada aqui no chão. E ele pegou e empurrou ela, pegou assim nela e jogou ela lá para baixo. Ainda segundo o Ministério dos Direitos Humanos, também de janeiro a julho deste ano, 78 mulheres foram vítimas de feminicídio por todo o país e mais de 650 sofreram uma ou mais tentativas de assassinato. Elas são as que mais sofrem com a violência doméstica. Mas há ainda casos em que seres completamente indefesos também se tornaram vítimas da brutalidade humana. É o que aconteceu com o pequeno Arthur Moura da Silva, de apenas 5 anos. Durante 4 dias, ele foi agredido covardemente pelo próprio pai. Segundo a polícia, a mãe assistiu às agressões, mas não tentou evitar o pior. Arthur foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi enterrado na manhã dessa sexta-feira. Tantos casos, tantas famílias marcadas pela angústia, pela dor da perda ou pelo medo. Os lares brasileiros sofrem e depois das tragédias, resta apenas o desejo de justiça,
ou um singelo perdão. Realmente são dados que assustam muito e deixam a gente muito preocupado, né? Para tentar mudar essa realidade, a Justiça faz uma campanha de combate à violência nas famílias. A doutora Hermínia Azuri, juíza aqui no estado, que trabalha muito tempo com violência doméstica, né? Muito tempo, né, doutora? Está aqui com a gente, fez o favor, se disponibilizou a vir falar sobre essa campanha. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Como é que vai funcionar essa campanha? Começa segunda-feira. Na verdade, Marcela, essa temática tem sido um destaque no cenário nacional, né? Então, por causa disso, nós, por orientação, inclusive, da ministra Carmen Lúcia, para que todos os estados do Brasil fizessem uma campanha, que nós chamamos, ela denominou de campanha Justa Causa pela Paz em Casa, e aí nós temos no Tribunal de Justiça, através da coordenadoria do tribunal, nós temos buscado mecanismos para minimizar, para, enfim, mudar esse quadro que tem realmente nos entristecido, não só a sociedade brasileira, né? É isso que eu iria perguntar para a senhora que já trabalha isso há tanto tempo, né? Os operadores do direito no geral, que de certa forma estariam acostumados com essa violência toda, mas mesmo assim assusta. Assusta, mesmo porque o feminicídio surgiu exatamente porque, à época, foi um dado estatístico de 40% das mulheres eram assassinadas dentro de casa. Com a lei 13.104 de 2015, que é a figura que veio alterar o Código Penal, através do artigo 2º do inciso 6º da lei, que gerou o feminicídio, né? Que deu uma nova nomenclatura. E isso veio, de certa forma, tornar o crime hediondo e você vê que mesmo assim, às vezes as pessoas perguntam, por que aumentou o crime? Aumentou porque tem tanta criminalidade, tem tanta mulher morrendo, porque elas estão denunciando mais. Tanta mulher que está com medida protetiva, porque elas estão buscando mais a justiça. Agora é bom a gente destacar também que a violência doméstica não atinge só aquela mulher, é uma família toda que fica destruída, né, doutora? É toda a família. Eu tenho até observado, eu tinha até dito em algumas outras ocasiões, quando passei pela infância, e eu fiz essa estatística assim, muito en passant, muito para saber por que tanto o menor infrator. E dali eu pude observar que muitos eram frutos de lares violentos, lares onde a violência doméstica, assim, naturalizaram. De forma que eles naturalizam a violência, entendeu? Achando que é normal, que o pai chama a mãe de burra, que o pai dá um tapa na mãe, e aí eles vão crescendo com essa naturalização da própria violência. E mais tarde será o quê? Um adulto violento. E o cidadão também tem que entender que em briga de marido e mulher tem que meter a colher sim, tem que denunciar, tem que ligar, são vários números, né, doutora? Exatamente. 190, 181, você não precisa se identificar. Tem o nacional, que é o 180, exatamente, não é isso? E vamos então só reforçar, semana que vem, segunda-feira, na terça-feira, de terça a sexta, o ônibus rosa estará em Vila Velha, em frente ao Fórum da Prainha. E toda essa campanha é exatamente não só conscientizar, mas nós vamos trabalhar. Os colegas estão trabalhando para que haja, é o que a ministra nos pede, né? Com mais intensidade, com mais celeridade. E nós estaremos terça-feira ali no ônibus rosa, esperando todas as mulheres de todas as comarcas, e depois a gente distribui para a comarca competente. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade. Felizmente, nosso tempo é curto, senão a gente falaria muito mais, né? É um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, alguns moradores de Jardim Botânico em Cariacica precisam levar um puxãozinho de orelhas, tá? É que muitos têm jogado lixo onde não deve. E aí, os prejuízos acabam sobrando para todo mundo, né? O terreno é grande, fica perto do Campo do CAC, na rua Pedra Azul, em Jardim Botânico, Cariacica. Como está tomado pelo mato, muito morador confunde, achando que pode ser tomado pelo lixo também. E aí, vira isso, deixando a rua já pavimentada com um aspecto de rua mal cuidada.
O Cláudio, líder comunitário, já protocolou diversos pedidos à prefeitura para a limpeza dos pontos viciados, como este aqui, mas não anda tendo muito sucesso, não. Está aqui os ofícios, né? Uma prova, né? Que foram encaminhadas lá ao setor responsável do Poder Público de Cariacica, mas até o presente momento nós não temos resposta. O local acumula bastante material de obra, até mesmo vaso sanitário, lixo de poda de planta e até lixo doméstico. E olha que a coleta aqui é regular. É regular, bom, muito bom. Ela atende na segunda, na quarta e na sexta. É perfeitamente, não falha. Eu acho que se a população se conscientizasse, né, respeitar os dias de coleta, segunda, quarta e sexta, evitaria essa situação aqui, porque depois a prefeitura vem fazer um trabalho desse aqui, a retirada de lixo aqui, sendo que esse trabalho poderia ser gasto em quê? Com outras coisas, recursos que são gastos. Se por um lado o líder comunitário tem trabalho ao encaminhar vários documentos para a prefeitura pedindo a limpezas de pontos de lixo viciados como este aqui, por outro há uma dificuldade ainda maior, que é fazer com que os moradores tenham a consciência de não jogar lixo em qualquer terreno só porque ele está vazio. E uma das dicas fica pendurada bem aqui neste ponto viciado, neste poste, olha só. Pessoas educadas, o carro de lixo só passa segunda, quarta e sexta e recolhe o lixo na sua porta. Colabore com a limpeza. Mas, pelo que vocês podem perceber, é difícil fazer com que as pessoas parem de tomar essa atitude. Esse é outro ponto viciado no bairro, fica na Rua da Paz. Pelo jeito, há muito morador sem disposição de ser asseado ou de manter a área onde mora limpa. O que acontece? O carro passa, pega o lixo, aquele lixo que está ali, localizado, o povo daí a pouco vem jogar lixo ali. Não precisava disso, né? Não precisava mesmo, né? Que coisa feia. Gente, vamos respeitar o outro, principalmente aquele que cumpre o que está escrito na placa. A coleta de lixo no bairro Jardim Botânico é feita segundas, quartas e sextas. A prefeitura diz que vai verificar se a área é pública ou particular. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3354-5401. Vou repetir, 3354-5401. Agora, o assunto é imunização. Muitos papais acordaram cedo para levar os filhos para vacinar contra o sarampo e a poliomielite. Essa é a trilha sonora de uma campanha de vacinação. E apesar da cara feia e do chororô, é mais uma criança protegida contra duas doenças sérias, o sarampo e a poliomielite. Até agora, a Vitória alcançou metade da meta de 15 mil pequenos vacinados. Isso foi uma estratégia que deu certo. Nós adotamos 3, que foi vacinar nos centros municipais de educação infantil do município, abrir o agendamento online para que a população pudesse também fazer uso dessa ferramenta e vacinar espontaneamente as crianças que, porventura, quisessem não fazer opção dessas duas ferramentas. A campanha começou no dia 6 deste mês e vai até o dia 31. E hoje, em especial, sábado, é o dia D de vacinação. Todas as unidades de saúde do município vão estar abertas até às 5 horas da tarde para atender a população. O público é de 1 a menores de 5 anos. A importância dos pais trazerem essas crianças é porque a vacina é a forma mais segura e eficaz de prevenção. A Gessilane aproveitou a manhã de hoje para ir até a unidade de saúde de Santo André, na região da Grande São Pedro. E ela deu sorte, foi a primeira mãe a ser atendida. Foi bem rápido. É uma campanha que previne, né, esse tipo de doença, porque é muito perigoso. Como a vacina é a única forma de evitar o sarampo, as mães devem seguir o exemplo da Daniela e levar o filhote para vacinar. Para imunizar ele, para ficar mais forte, né? Porque melhor agora do que correr mais tarde. Há 18 anos, o Espírito Santo não registra casos de sarampo e a ideia é permanecer assim. Então, mães, cartão de vacina na bolsa e já para a unidade de saúde. São 29 unidades de saúde do município de Vitória que estão com as portas abertas de 8 às 17 horas nesse dia e permanecem ofertando a vacina durante a semana. A vacinação hoje, então, acontece até às 5 da tarde, mas a campanha vai até o dia 31. As crianças podem se vacinar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que tem que levar o cartão de vacina, viu?
Sábado, 18 de agosto, veja o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Terminal de Taparica só volta a funcionar no fim do ano que vem. Empregados vão poder usar a FGTS como garantia para empréstimo. Vagas de estágio na Cezam, Caixa e Banestes para ganhar até R$1.000. Tite inicia a renovação com Paquetá e Pedro. E você ainda confere no jornal A Tribuna de hoje, no AT2. Ninguém pode ficar triste nos dias de hoje. Motorista destrói carro e sai andando. Professora é agredida por mãe de aluno em creche. E a seguir, empresas em família, o que fazer para que o negócio dê certo? É rapidinho. Estamos de volta para mostrar que as empresas familiares estão ganhando espaço. Nós ouvimos uma especialista que deu dicas de como o negócio em família pode dar certo. Adianta esse pedido todinho dos outros lá. Mas se eu adiantar esse aqui, vai não, adianta esse aqui. Calma! Esta é uma treta familiar. O Sérgio, a Miriam e os filhos trabalham num restaurante de comida japonesa da família, que começou a funcionar há 1 ano. Os pedidos que chegam ficam por conta da Miriam. Eu acho sushi, Miriam. Com quem eu falo, por gentileza? Ela trocou a tesoura do salão de beleza pelo telefone do restaurante. E tem valido a pena. Um aprendizado novo, novas experiências, e eu vejo que a cada dia a gente vai aprendendo mais. E tem sido, assim, bênção. Mesmo sendo uma empresa familiar, é preciso que tenha alguém que lidere, que delegue as funções, que administre. Aqui, este papel é exercido pelo Sérgio, que abriu o próprio negócio após ficar desempregado. Se der muito mole, aí as entregas aqui atrasam. Então o cliente ele não quer saber do que está acontecendo aqui. E liderar não é fácil. Porque a gente precisa entender a mente dela, a mente dele, a mente de quem está aqui e a mente de quem está comprando. Quase sempre sobra uma bronquinha ou outra para o filho Ramon, o mais novo. Eu falo A, eles estão no Z, eu falo uma coisa, eles estão falando outra, é difícil. Chama muito sua atenção? Demais. Você apronta ou não? Aham. Deixando as broncas de lado, a família Pereira Pettini faz parte de uma realidade que vem crescendo no Espírito Santo. Nos 6 primeiros meses de 2018, foram abertas 5.800 novas empresas, 200 a mais que no mesmo período do ano passado. A crise econômica somada ao desemprego ajuda a esclarecer este fenômeno. A crise ela trouxe à tona, microempresas, novos empreendedores e familiares. São famílias que têm se juntado, casais, filhos, primos, irmãos, e um tem ajudado o outro, cada um com a sua competência, cada um com a sua realidade e com o seu fundo lá de reserva para montar um negócio. Se para muitos operar o hashi não é uma tarefa fácil, o mesmo vale para manter o equilíbrio entre a harmonia e a produtividade numa empresa familiar. Não é fácil, não. Para que uma empresa familiar possa sobreviver num cenário tão difícil e competitivo, é preciso saber separar as coisas. Não dá para levar os problemas domésticos para o trabalho. A partir do momento que eu entro na minha empresa, ali somos sócios, ali somos profissionais, e não trazer os problemas pessoais, os problemas familiares para dentro dessa empresa. Isso complica muito. Primeiro tem que ter principalmente respeito. Respeitar, profissionalizar e montar um planejamento onde ambos e todos se envolvam com esse crescimento e sejam representados financeiramente, emocionalmente e crescendo juntos. É isso mesmo, né? Respeito acima de tudo. Se você tem vontade de montar uma empresa, seja familiar ou não, pode procurar orientação no Sebrae. No site sebrae.com.br você encontra mais informações. E a gente fica por aqui lembrando que temos um novo encontro logo mais às 7h20 da noite no Tribuna Notícias, 2ª edição. Excelente sábado, excelente tarde de sábado para você. Até daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau.